O que é Espiritismo? Esse texto também é tirado da Gênese, portanto, é mais uma obra e um texto pertencente à FEB. O Espiritismo é o conjunto de princípios e leis revelados pelos espíritos superiores ao educador francês Allan Kardec, que compilou o material em 5 obras que ficariam conhecidas posteriormente como a codificação. E a codificação é a base dos ensinamentos que nós temos para podermos entender o mundo espiritual, para podermos entender a nossa necessidade de aperfeiçoamento ético e moral e podermos assim crescer com segurança rumo ao Pai. Os livros são o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Nesses livros nós encontramos conjuntos de informações necessárias ao nosso aprimoramento espiritual, ao nosso aprimoramento íntimo. Por que devemos ser bons, por que devemos fazer caridade, por que devemos respeitar a Deus, e por que Deus é infinitamente justo, misericordioso e bom, e por que existe sofrimento na Terra. Ou seja, quanto mais você perguntar, quanto mais você quiser saber informação, mais você vai obter, porque nas obras básicas da codificação você encontra muitas informações. Só no Livro dos Espíritos são 1019 perguntas e 1019 respostas. Como uma nova ciência, o Espiritismo veio apresentar à humanidade, com provas indiscutíveis, a existência e a natureza do mundo espiritual, além de suas relações com o mundo físico. A partir dessa evidência, o mundo espiritual deixa de ser algo sobrenatural e passa a ser considerado como inesgotável força da natureza, fonte viva de inúmeros fenômenos até hoje incompreendidos e, por esse motivo, acreditados como fantasiosos e extraordinários. A doutrina espírita, então, primeiro ela mata a morte. A morte deixa de existir. A morte, na realidade, é uma transformação. Mas esperamos que as pessoas compreendam que a morte natural é a transformação. Não podemos forçar a morte. Não podemos querer antecipar a volta para o mundo dos espíritos. E depois, ela mostra que o mundo dos espíritos é um mundo totalmente natural. É um mundo que traz para nós oportunidades de entendermos a nós mesmos, de compreender a vida, de compreender todos os princípios que estão elaborados para o nosso crescimento. E com isso, nós vamos poder, então, crescer espiritualmente falando, por entendermos a mensagem do Cristo, por compreendermos a importância da valorização íntima e buscarmos, assim, o nosso aperfeiçoamento, o nosso crescimento à luz do Evangelho. E com isso, os fenômenos que eram incompreendidos e até mesmo tidos como sobrenaturais, extraordinários, eles deixam de ter essa parte fantástica, porque ele passa a ter a conotação de uma realidade transcendente, possível e ao alcance de todos nós, mas que nós devemos entender, respeitar, compreender e agir com segurança. Jesus Cristo ressaltou a relação entre o homem e espírito por várias vezes durante a jornada na Terra, e talvez alguns de seus ensinamentos pareçam incompreensíveis ou sejam erroneamente interpretados por essa associação. O Espiritismo surge então como uma chave que pode explicar tudo mais facilmente e de maneira clara. Então todas as passagens de Jesus que ele trouxe para nós, como entendermos, como compreendermos, como aceitarmos que existe a relação do homem com o mundo espiritual e do mundo espiritual para com o homem, ele deixou isso para nós em várias passagens. Principalmente em Atos dos Apóstolos, tem inúmeras passagens reportando a mediunidade dos apóstolos. E Jesus tem o momento que ele sobe o Tabor para encontrar com Moisés e Elias, é uma reunião mediúnica. Depois, ele vai explicar várias vezes para os apóstolos, deixando ali nas entrelinhas essa possibilidade, e após a crucificação, ele começa então a aparecer, primeiramente para Maria de Magdala, depois para os outros apóstolos, mostrando-nos a possibilidade da comunicação entre o espírito desencarnado e o mundo físico. Aí você vai querer dar todas as suas explicações, mas só existe uma explicação. Jesus havia sido crucificado, morto, transubstancializado
o seu corpo, desmaterializado ele, e caminhava no mundo com o corpo fluídico, portanto ele aparecia e desaparecia. E com isso ele pôde mostrar para nós essa possibilidade de continuarmos tendo um intercâmbio com o mundo dos mortos, ou daqueles que transpassaram portais da morte. Porque na realidade não existe morte. Existem espíritos que, dentro das suas possibilidades, eles vivem aqui na Terra um tempo, voltam para o mundo dos espíritos, e aí sim, dentro da possibilidade de cada um, dentro da possibilidade dos médiuns e da autorização que esse espírito tenha, ele pode aparecer, ele pode se comunicar, ele pode estar entre nós. A doutrina espírita revela novos e profundos conceitos sobre Deus, o universo, a humanidade, os espíritos e as leis que regem a vida. Ela merece ser estudada, analisada e praticada todos os dias de nossa existência, pois o seu valioso conteúdo servirá de grande impulso à nossa evolução. Todos nós queremos estar, logicamente, no mundo espiritual confortavelmente. E é possível. É natural que estejamos um dia no mundo espiritual confortavelmente, desde que tenhamos a consciência tranquila de cumprirmos bem o nosso objetivo aqui na Terra. Façamos o bem, façamos o melhor, porque o futuro começa hoje, e o amanhã de luz depende das luzes que você for semeando pelo caminho que você passar agora. Que as bênçãos do amor seja sempre o impulso que nos impulsionará para as grandes realizações. E aí nós temos as outras obras de Kardec, colocamos entre aspas, porque duas ali não foram diretamente escritas e orientadas por Kardec, que é o Obras Póstumas e a Obsessão. Mas o que é o Espiritismo é o diálogo dele explicando para algumas pessoas o que é a doutrina espírita, e as revistas espíritas, que é um conjunto de coletâneas das revistas que ele lançava e procurava divulgar os fenômenos espíritas naquela época. Já o Obras Póstumas, após o seu desencarne, algumas pessoas ligadas a Kardec juntam aquelas mensagens e montam um corpo de livro, que é o livro Obras Póstumas. Interessante, importante da gente ler. E a Obsessão é um livro editado pela Casa Espírita Clarim, e é um livro que pinça dentro das revistas espíritas todo aquilo que é relacionado à obsessão e montam um livro. Muito importante, muito interessante da gente estudar. O que é Espiritismo? Aí nós deixamos a mensagem esclarecendo aquilo que a doutrina espírita traz para nós, uma mensagem de luz, de paz e de esperança, esclarecendo-nos da existência do mundo espiritual, esclarecendo-nos da continuidade da vida, para que todos nós tenhamos segurança para seguir com fé, com amor e principalmente responsabilidade espiritual. No site da FEB você pode encontrar vários livros, como o que é o Espiritismo, e todas as obras da codificação, os livros do Chico Xavier e tantos outros livros importantes para a nossa reforma íntima, para o nosso esclarecimento e para o enriquecimento da nossa cultura espiritual. Paz e luz, que Jesus nos abençoe e nos ilumine, fortalecendo-nos para os grandes empreendimentos da vida.